dos times do Rio de Janeiro. Pedrinho, por gentileza. Ferinha, bota na tela pra mim aí como é que ficou. Olha lá. Classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Flusão passou, Fogão passou, quase um carioca. Campeonato Carioca, né? Faltou... Enfim, deixa pra lá. Vasco passou, o Corinthians tirou o Palmeiras, passou Galo, passou Cruzeiro, passou Atlético e o Bahia, que também é um bom time, enfim. Nunca teve tão fácil pro Botafogo levar a Copa do Brasil, enfim. Nunca... Ai, você agora... Eu não posso ter minha opinião agora. Você agora, pra mim, nunca teve tão desenhado pro Botafogo. Botafogo não tem Copa do Brasil, né? Não. Perdeu pro Juventude, aquele outro de novo. Enfim, que é um título que falta pro torcedor. Não sei o que vai acontecer agora com o João Texton, porque esse negócio de vende pra ele mesmo, igual o Chaves. É o churros, eu quero churros. Eu quero churros. Aí, bom aquela demais. história, muito bom aquilo, né? Mas, se eu pudesse palpitar agora, tipo o Lucas Tilt faz no site da Superbet, que é a hora de ficar lá em cima, eu ia de Fogão. Ah, você é evidente, não, mas também é minha opinião. Não é isso, Bigode? É. Fera, é agora, Fera, que você joga o negócio. Fera, aquele negócio, Fera. Aí, o Pedrinho. Aí. Isso é sacanagem. Flodaram, é Flodaram que fala, né? Quando entopem. Entupiram o meu direct, seu Thiago Carvalho. Não, o senhor não. Com isso aqui hoje. É, meu amigo. Chora não, bebê. Eu tô querendo proferir palavras de baixo calão e ofensas. Chora não, bebê. Mas não pode, né? Não, Getúlio, faz parte do jogo. E se for chorar, vai na cama que é quentinho. Exatamente. Se Você for chorar, sabe que manda esse áudio. aqui, você sabe esse aqui que é o Thiago Carvalho Reborn, né? O cabelo igual. Só tá errado o time, porque o Thiago não tem time, porque ele é repórter, não tem time. Enfim. Vamos lá então, vamos falar de Vascão? Ih, rapaz, tem mais? Sério, a cara do moleque chateado é boa demais. É o Flávio Mendes lá, novinho. Não, eu não. É porque não... Cara, Sim. tem uma, Tática que não viu, eu vivia daquele jeito. tem uma incorporadora em Niterói fazendo o lançamento de um prédio, vendendo apartamento. O cara é igual a você, a maior galera de Niterói mandando. Ó, o Bigode fazendo um jabazinho em Niterói, eu achei que era verdade. Aí dei play. Pô, manda ele mandar 10% pra cá, É, né? pra gente. Tá bom? Bom, vamos fazer o seguinte. Hora de falar de mais. Boa tarde, Bigode. Tudo bem? Como é que você tá? Boa tarde, Tudo tudo bem? ótimo, Tá perfeito. todo mundo feliz nessa redação hoje, né? É claro, hoje é Fernando, sexta-feira. tudo bem? Claro. Então tá, viu, Amêndola, meu filho. Ih, rapaz, diz que a vida é cheia de reviravoltas, tá sabendo? Tô sabendo. A gente veio aqui, John ficou afastado do jogo, John goleiro do Botafogo. Sim. O Botafogo contratou o Neto, que é um grande goleiro. O John já tava com malas prontas, segundo a gente escutou. Tem gente que diz que ele tava no aeroporto, eu acho que não, porque senão alguém teria visto, né? Mas já tava ali com a gaveta de cueca ali, separando o Arrumado. passaporte, aquele doleira que bota aqui, Claro. né? E teve uma reviravolta, rapaz. Olha isso aqui. Bota na tela aí. Rapaz do céu. O John postou dizendo que vem se manifestar junto ao torcedor, que tanto apoia. Pensou junto com a família. Precisou de uns dias para refletir. Ele é um ser humano, afinal. É normal ficar pensativo nesses momentos. Mas optou, no final das contas, por seguir vivendo o Botafogo. Nunca falei que queria deixar o clube. É um clube especial na minha vida, que eu sou muito grato por tudo, proporcionou para ele, para a família, né, títulos e etc. Onde ele saiu pro território, pro cenário nacional, foi lá, mais conhecido, né? O Júlio é um goleiro de primeira prateleira. Com muito prazer, um imenso prazer, ele veste essa camisa. Botafogo é minha casa, minha escolha, minha decisão acertada por novos sonhos e conquista que ainda podemos lutar juntos. Ainda é tempo de fogão. Aí, cara, teve um comentário de uma menina muito legal, cara. Eu ri, tem milhões de cortes, de likes, ela botou assim: fica tranquilo, John, não é a primeira vez que eu relevo um vacilo de um homem. Ah, muito bom. Agora aqui, ó. Dê a opinião de vocês. Não quero ser tendencioso. Ah, GV, eu acho que, assim, nesse caso... Você acha que tem casos caroço assim, nesse angu? Eu acho que tem alguma coisa aconteceu para essa desistência, seja dele, seja do West Ham. A gente tem algumas informações meio desencontradas. Ele veio a público para dizer que pensou melhor e optou por ficar. Outras pessoas dizem que o West Ham acertou com o goleiro do Leicester e aí por esse motivo melou o negócio com o John. Mas esse tipo de situação é uma coisa muito individual, né? Eu acho que se o John quis sair em algum momento também, ele está no direito dele. Ele é um funcionário do clube, como nós somos de diversas empresas, a gente aqui na Band também é. E se você recebe uma proposta melhor, eu acho que se você tem a vontade de sair, isso tem que ser respeitado. Agora, não aconteceu, ele volta e quem vai jogar? Pode dizer, eu adoraria ser o David Ancelotti, ter um problema com o Léo Link, John Que foi e o bem, Neto.
Assim, quem ganha com isso é o Botafogo, que vai ter 3 goleiraços. Quem se lasca com essa? Quem se lasca é quem ficar como terceira É opção. o Link, óbvio. Que ele vai se Que vai lascar. ficar... O moleque estreou, foi bem, falou, caraca, se o Neto não for vai bem, jogar. eu posso ter minha chance. Dormiu assim, acordou... GV. E tentar conjecturar o porquê de acontecer ou não, acho que já tá pra trás, né? Não adianta já foi, o ficar fato é tentando. outro. O fato é que o John vai ficar e a gente sabe o que ele pode fazer com relação à Goleiraço, performance no goleiraço. Botafogo. Não, é importantíssimo, foi importantíssimo pro que aconteceu no passado e é importante pro Botafogo de hoje nessa reconstrução, né, da equipe que foi multicampeão no ano passado. O John fazia parte daquela e faz parte da O reconstrução Fernandão dessa e que foi está sendo responsável por muitos pontos do Botafogo. muitos, GV. E o Botafogo tinha no PR um grande goleiro, a reposição foi muito bem feita e na suposta reposição que seria para o John, também que é um grande goleiro, o John, o Neto, e agora é esperar para que o Ancelotinho, David Ancelotti, resolva esse problema que ele ganha bem para isso, GV. O PR foi muito bem no Lyon, foi vendido agora, não foi? Foi vendido para Inglaterra. Foi pra Foi Premier pro League. Crystal Palace, eu acho. Não sei se foi Palace, acho que foi para um time que acabou de subir para a Premier Fera tá League. vendo lá pra gente. Foi Mas foi pra para a Premier Inglaterra. League. Inclusive o pessoal até brincou, porque a calvície lá chegou. Foi o quê? A calvície chegou para ele. Ele fez igual o Fernandão, plantou É. semente de girassol no Só Lyon. que Não, ele nem plantou, Não, tá? na Premier League ele tá quase que careca. Ele tá no Leeds. Aí, Leeds United, Leeds subiu United. agora. Que é um time tradicionalíssimo na Inglaterra, apesar de O ter Rafinha subido se da destacou Championship. no Leeds United. Rafinha. O Rafinha que Rafinha, hoje tá no Barcelona. ponta esquerda. 100 milhões de reais. Aí. É o time daquela loja. Leeds Magazine, tô zoando. Bom, se você fosse o Ancelotinho, John. É John. Eu acho que É esse John. tipo de coisa tem que ser relevado. O cara teve uma proposta, se ele gostou da proposta não é problema dele. Mas o torcedor tem que vaiou ele entender, no cara. último jogo. Mas o torcedor vai mais, eu acho, que pela falha. Isso. Que ele foi querer sair com que também não rapidez. foi essa falha toda, né? Até porque Levou se a 2 gente- minutos pro gol sair ainda. Se a gente parar pra lembrar, o John teve uma falha muito mais grotesca contra o Estudiantes. Na Libertadores, lá na Argentina. Que ele vai chutar, a bola quica e entra. Ok, essa aí, ok. E essa ele não foi questionado, não foi vaiado. É, porque tava já Entendeu? naquela... Eu acho que tem, é claro, o torcedor fica chateado, Tem um mas o torcedor contexto. também tem que entender, Mas cara. ele foi muito bem, porque quando vaiaram ele, em vez dele dar. Ele já tava vendido praticamente. Ele podia bater. Ele só virou pra torcida e fez assim, bateu palma, aplaudiu. Isso, não tem que entrou em agradecer. rota de colisão. Melhor coisa. Foi bem. Agora volta como o grande goleiro que foi, mas assim. Vai ter um. Enfim, vamos aguardar. A gente sabe como é que é o futebol brasileiro. Se tiver problemas, se errar novamente, e pode ser que aconteça, ele é ser humano, Exato. a torcida vai cobrar. Então vamos de calendário. Faz Vamos parte. de calendário. Vamos de calendário. torcida vai cobrar. Calendário do Fogão. Agora começamos com o Bigode. Depois do empate com o Fortaleza amanhã. Vamos lá. Não, o pior é que eu também acho que tem grande chance de empatar esse jogo. Cara, botaram Depois- a foto do Savarino babado, cheio de baba ali. O Botafogo ganha a LDU, Botafogo ganha o Palmeiras, o Botafogo perde para a LDU lá, mas classifica, porque vai fazer um saldo maior aqui. Quanto vai ser, Aqui vai ser 3-0 e lá vai ser 1-0. Tá a LDU. ótimo. Pego, na hora. Contra o Juventude, o Botafogo costuma ter dificuldade contra o Juventude Lá lá, é difícil, vai né? ser um empatezinho. E contra o Bragantino aqui, Bragantino já virou freguês, né? Convenhamos. Já freguesaço. apanhou na pré-Libertadores, apanhou agora na Copa do Brasil e vai apanhar no Brasileiro também. Oxi, Lelê. Saúde. Chega, vovó. Saúde. Fernandão, depois do Ganha empate também, de amanhã Braga. contra o Fortaleza. Ganha o Braga, né? Ganha o Braga. Depois do empate de amanhã contra o Fortaleza. Não. Hoje é dia 8? O Botafogo bate no Fortaleza amanhã, bate na LDU, Amassa o Palmeiras. empata com o Palmeiras, igual o Flavinho, ganha de 2, perde tá de 1, muito, mano. lá em Quito, mas classifica, empata com o Juventude e maceta o Red Bull, que como o Flavinho disse mesmo, eu tendo muita raiva de Red concordar Bull. com ele, eu concordo. A gente não tem nada com isso, né? O Neto que se preocupe com isso lá e com a tanguinha que ele vai botar já com o gol do Ferreirinha. Mas o que aconteceu com esse Red Bull, hein? Ah, GV, é muito difícil você manter Depois que perdeu o Fluminense, desandou. manter o alto nível e você não tem tantas peças. Você para observar o time titular do Bragantino, é um time que muita gente não conhece, a maioria dos jogadores. E aí você competir com o Flamengo, competir com o Palmeiras, competir com o Cruzeiro, com o Botafogo, é difícil, você precisa ter uma regularidade muito grande. E o Brasileirão sendo pontos corridos, no final, quem for mais regular, ele é premiado. E eu acho que é difícil, faz parte do jogo. Agora, me surpreendeu muito. O Bragantino está brigando lá na parte de cima,
muito por conta do que fez ano passado. Você ouviu o que ele falou? Graças a Deus não. O Sport tá super regular, não ganhou nenhum. O esporte, Não, verdade. e normalmente o Bragantino monta times muito jovens, até pelo modelo de negócios que ele tem. E aí também vai muito emocional, né? Você até se 20, manter. 24. Eu não sei. Acho que até 24. E eles. O Bragantino só contrata até 24. Ah, O sim. modelo de negócio deles é para você Eu tô comprar, chutando, tá? produzir e depois vender. E tudo bem, faz parte. Só que aí você, para se manter esportivamente no topo, é muito mais difícil, né? Tem jogadores que às vezes oscilam emocionalmente. O difícil na não é tomada de chegar no decisões. cume. O difícil é se manter no cume. Até porque, normalmente, o cume é estreito e o ar é rarefeito. Que No coisa. cume deito, no cume levanto. O cara que dorme no cume e acorda no cume. Pessoal do Everest. E agora vamos chamar o Irlan Simões para participar conosco na bancada. Irlan Simões, a primeira pergunta do programa de hoje é que está sendo feita para todo mundo. Jogava de quê? Volantão mordedor. Vou ver que o E Ilan aí, já também era. temos uma dupla aqui agora. Ó. Camisa 5. Irlan Gostava e de Irlan. arrastar. O duro é que estamos demodê, Irlan, porque hoje o volante não basta marcar, tem que Ih, saber tem jogar, isso, né? é. Não, hoje até o zagueiro, né? Vocês poderiam formar a famosa dupla Mas vai garfo e envelhecendo faca, e vai né? recuando. Comecei de meia. Luiz Fernando Veríssimo me falava de um time do interior gaúcho que tinha a dupla de zagueiros garfo e faca. Um segura e o outro tira a lasca. Mas não é disso que a gente vai falar com o Irlan, não. A gente vai falar sobre um tema que tá muito presente no noticiário e você agora entrou nele, né, Irlan? Que é essa disputa dentro da empresa que hoje comanda, entre outros clubes, o Botafogo. Na verdade, o que eu vim trazer hoje, uma vez que não estou nem no Rio de Janeiro, estou em Salvador para um congresso, pode perceber até o cenário aqui está trocado, trocamos a ideia do nosso diretor Miguel Ien, da importância de falar sobre esse assunto. O que eu vou trazer aí, a primeira imagem que a gente vai mostrar aí, na verdade é um texto de dezembro de 2024, onde esses assuntos já apareciam, né? Eu acho que é um bom contexto histórico, está lá no blog do GE. O papo é o seguinte, né? Eu falo lá que o Botafogo tinha acabado de ser campeão, né? O Botafogo volta a voar alto e a Igor busca um pouso seguro. O que a gente discutia nessa época, Barreto e amigos? O resultado esportivo do Botafogo, o sucesso esportivo do Botafogo, que veio na base de muito investimento, mas também de muito acerto em contratação, né? E trazer treinadores qualificados, etc., ele é uma história. A outra história é o que acontecia nessa estrutura dessa multinacional, vamos dizer assim, que é a Eagle Football Holdings, que é essa empresa que o John Textor montou e através dela conseguiu trazer esse sucesso para o Botafogo, mas não necessariamente para os outros clubes, né? E já ainda nessa ocasião aí, ou seja, no final do ano passado, já se indicava quais eram os desafios que John Textor teria no ano seguinte, e eu, inclusive, falei que ele precisava ser tão assertivo na resolução desses problemas quanto ele foi na montagem desse elenco vencedor do Botafogo de 2024. E o que a gente tem hoje é o resultado do fato dele ter fracassado nessa missão. Tá? Existem muitas coisas que são colocadas para justificar o problema, essa crise na Eagle, né, conspiração política, problemas do Lyon, etc., mas o fato é que isso já estava desenhado há muito tempo. E, nesse momento, a gente tem duas coisas centrais. Primeiro, para pagar aquele empréstimo feito junto com a Ares, a Eagle precisava entrar na Bolsa de Valores. Isso era o desenho do negócio, foi isso que John Textor prometeu para esses credores, isso não aconteceu. Por quê? Porque John Textor não conseguiu vender o Crystal Palace, né? Na verdade ele tinha duas opções, ou comprar de fato de Crystal Palace, algo que não parecia provável e não aconteceu, ou vender o Crystal Palace em tempo recorde e arrumar um clube na Inglaterra. Afinal, a Eagle não ia valer grandes coisas na Bolsa de Valores se não tivesse um clube inglês, né? Esse era o desenho, né? E para cobrir esses 400 milhões de euros que foram emprestados pela Ares para montar essa estrutura toda na compra do Lyon, né? Isso não aconteceu, foi o primeiro problema que a gente já desenhava lá em dezembro do ano passado. A outra questão era sanar esses problemas do Lyon, né? O Lyon, sim, tinha uma dívida muito grande quando o Textor desembarca, mas esse não era o grande problema do Lyon, que não é o grande problema do Lyon desde o ano passado, né? O John Textor, ele, assim que chega no Lyon, ele vende uma série de ativos, ele tenta organizar as finanças, mas não consegue. E aí começam todos esses movimentos de empréstimo para cá, de dinheiro para lá, de criação de subsidiária, de venda de subsidiária, algo que é muito difícil de rastrear, muito difícil de compreender. No caso, as autoridades financeiras
da França não entenderam tão bem como John Textor queria fazer isso, não se convenceram de que o modelo que ele estava querendo justificar para dizer que ele não tinha assim, garantias financeiras, eles não concordaram, por isso que aconteceu todo esse processo de saída do Lyon, né, de afastamento de John Textor, enfim, esse pouso, quando eu falo ali da Eagle, ele não aconteceu e o que a gente tem agora é uma tentativa desses credores, né, acionistas e credores, especialmente a Ares, que vai tomando posições chaves, a tentativa agora de ejetar John Textor para tentar fazer esse pouso seguro. E aí começa toda a história do Botafogo que a gente está vendo agora, que é a tentativa de John Textor de se refugiar aqui no Botafogo, pela moral que tem, pelos títulos que conquistou, mas num cenário que vai se tornando cada vez mais complexo, Barreto. Então, e o John Textor, quando falava da relação entre Botafogo e Lyon, dizia que estava tudo dentro desse cenário aí, né? Desse do que você chamou de pouso da Eagle, tudo normal. E agora que ele está fora do Lyon, ele parece que muda a narrativa. Tem alguma contradição aí entre o que ele dizia antes e o que ele diz agora? Ou é só porque, enfim, o momento é de ruptura? Inúmeras contradições. É difícil até listar a quantidade de vezes que John Textor foi a público para tentar construir um desenho para essa história que não levasse o público a entender o que de fato acontecia dentro da Eagle. Né? Um dos exemplos aqui, um dos muitos exemplos, eles anunciaram ao final do ano passado que estavam buscando um empréstimo para antecipar o pagamento da Ares. Isso era totalmente contraditório. A outra notícia que saía, no meio de um turbilhão de informações que ele conseguia fazer acontecer, que era de que o IPO, né, que é essa entrada na Bolsa, ele já era iminente, ele sempre repetia isso, soltava comunicados, né, municiava a imprensa de que o IPO estava sendo encaminhado. Quem acompanha a questão sabia que o IPO não conseguiria ser concluído, porque a base era vender um clube chamado Crystal Palace. Isso não aconteceu, né, por razões que ainda são difíceis de compreender. E por outro lado, e é o que a gente tem agora, né, e aí eu quero fazer menção às reportagens que estão saindo no Jornal Globo, do Rafael Soares, está muito em cima desses fatos, são sério, já foram 4 seguidas, tentando destrinchar o que é essa questão que existe hoje da suposta dívida do Lyon com o Botafogo. O que é um tanto contraditório, porque esses valores movimentados de uma unidade para outra dessa empresa chamada Eagle e suas subsidiárias, que são os clubes que fazem parte da Eagle, eles foram todos operacionalizados pelo próprio John Textor, de uma ponta a outra. Né? Ele, pelo Botafogo, contraiu um empréstimo para enviar dinheiro para o Lyon, onde ele, enquanto também à frente do Lyon, aprovava esses empréstimos para poder organizar o negócio. E, acima disso tudo, ele, enquanto presidente da Eagle, também fazia esse desenho financeiro. Né? E hoje esses valores são tão complexos, são tantos casos que a gente tem aí, que eu acho muito difícil que um contador ou um jornalista investigativo sozinho consiga rastrear isso tudo. Mas, do ponto de vista da construção da história e de como isso vai chegar na justiça, isso ajuda muito o John Textor a 2 coisas. Primeiro, dizer que os problemas da Eagle e do Lyon já não são mais responsabilidade deles, uma vez que agora ele está sendo ejetado pela Eagle. E segundo, dizer que o Botafogo tem muito dinheiro a receber do Lyon e que se a Ares quiser negociar a recompra do Botafogo, ela vai ter que pagar muito dinheiro, não receber dinheiro para se desfazer do Botafogo. Não sei se você percebe como isso são várias cartas que estão sendo jogadas na mesa para jogar a negociação a favor do John Textor. E muitas dessas coisas vão passar, inclusive, pela reunião que já foi noticiada do Conselho de Administração e depois da Assembleia de Acionistas do Botafogo, que a Eagle, né, já agora controlada pela Ares, acusa John Textor, o Tyler Rudder, que é o CEO do Botafogo, acusa os membros da associação de tomarem decisões, sendo que eles não poderiam fazer isso, uma vez deveriam passar por um diretor independente que faz parte da Eagle, né, que é o Christopher Malone. E dentro dessas decisões tem uma coisa muito, que eu diria, muito séria, para não dizer grave, né, onde há uma possibilidade de ampliação de capital, que em caso de subscrição de todas essas ações, que é a lógica que o Textor deixou desenhada, mas uma nota do Botafogo sabe, ela nega isso, de certa forma, mas também isso faz parte da construção das histórias, é que se o Textor consegue subscrever essas ações que dobraram, né, ele passa a ter mais ou menos 50% do capital, a associação vai manter seus 10%, porque isso, inclusive, está
no estatuto da SAF, no acordo de acionista, e a Eagle, originário, proprietária da SAF, controladora da SAF, vai ter sua participação diluída em 40%. Então não tem, dentro desses desenhos, nenhum indício de que eles querem comprar o Botafogo da Eagle. Não sei se ficou muito claro isso, mas a Eagle não só perderia o controle do Botafogo, como diminuiria a sua participação e não receberia nenhuma compensação dentro dessa jogada do texto. Então é o cenário que a gente está vendo agora. E a pergunta que interessa mais diretamente ao torcedor é como fica a associação, né? No meio dessa disputa que não passa diretamente por ela, né? É uma disputa do John Textor com a Eagle e talvez assim, né? Não sei se sendo administrada pela Ares ou se ela também entra na briga, ou seja, é uma briga lá na composição da SAF. Onde é que entra a associação nessa história? Eu usei uma figura de linguagem lá no Twitter, até porque eu não consegui publicar o texto que eu precisava, que eu queria fazer toda essa análise em um texto lá no GE, porque o balanço do Botafogo SAF não saiu até hoje, está atrasado há 4 meses. E é uma peça central para a gente também tentar entender isso tudo que está acontecendo. Mas lá no Twitter eu soltei uma figura de linguagem que é mais ou menos assim. A Botafogo SAF está deitada na Avenida Brasil, no meio de um intenso tiroteio entre 2 facções. A associação vem, deita do lado da Botafogo SAF e começa a fazer gestos, né, símbolos de alguma facção para atrair a linha de tiros. É basicamente o que eles estão fazendo nesse momento, né? Existe uma guerra ali muito mais complexa, né, um cenário muito mais complexo do que basicamente dizer que nós queremos que o John Textor continue conosco, e aí, óbvio, é compreensível do ponto de vista da gratidão do botafoguense, das pessoas que fazem parte da associação, mas essa entrega total dos desígnios da associação, a conexão total, né? Você está vinculando, amarrando o futuro da associação do Botafogo totalmente ao futuro de John Textor, que ninguém sabe onde isso vai parar. Mas a associação já tomou as suas decisões, na figura do Césio Melo, quando ele participa da reunião do Conselho de Administração da SAP, e ele assina todas essas medidas que foram tomadas, que são consideradas ilegais pela Eagle, e depois na figura de João Paulo Magalhães, quando ele, como presidente da associação, ele ratifica isso na Assembleia de Acionistas da Botafogo SAF, né? Eles posicionam a associação ao lado de Textor e automaticamente na oposição aos atuais controladores da Eagle. Eu particularmente acho isso muito, muito arriscado, porque tudo agora vai entrar na esfera judicial, e o que aconteceu na Eagle não é um golpe contra o Textor, não é uma ocasião, um acidente desse cenário, porque a gente já via esse cenário há 8 meses, né? E apesar dos títulos do Botafogo, embora os títulos do Botafogo até ajudassem John Textor a tentar reverter a situação, mas ele não conseguiu fazer esse pouso seguro da Eagle, e agora a associação, ao invés de esperar entender o cenário e mediar esse conflito, pelo contrário, adota a posição de Textor e se coloca imediatamente contra os acionistas atuais da Eagle, e eu sinceramente acho isso muito arriscado, muito arriscado. Então a associação tem lado. Quando a gente diz associação, é a parte associativa do clube, né? Porque quando um clube se transforma em SAF, ele não deixa de existir como clube. É a raiz. Né? Exatamente. Então, é o Botafogo original, né? Tem Botafogo é a associação, né? De futebol e regatas, e tem o Botafogo SAF hoje. Cara, eu fico imaginando... É o Botafogo até a última instância. Isso, exatamente. Botafogo, última instância, é uma boa figura de linguagem. Eu fico imaginando o ambiente para se trabalhar, nada a ver com os torcedores que já compraram 20 mil ingressos para o jogo da Libertadores, o time está bem classificado na Copa do Brasil, reagiu no Campeonato Brasileiro, está ali colado no pelotão de elite. Mas assim, o ambiente para você, com a insegurança jurídica, né? O pessoal que trabalha no dia a dia do Botafogo... né, o turbilhão, o que vai ser a guerra de narrativa? O Irlan explicava para a gente a venda da dificuldade para acolher a facilidade ali mais à frente, enfim, é um momento importante, tenso, né? Bastante. E que a gente tem dificuldade, que se debruça para tentar entender todos os lados, né? Eu imagino o torcedor que vive, é claro, do campo e bola, dos títulos conquistados, abraça o Textor como a solução da lavoura que estava arrasada até antes de 23, 22, mas é triste, não é legal não. É preocupante. O termo insegurança jurídica, né, é fuga de capital, né? O dinheiro é uma entidade que quer segurança.
E ambiente que não está seguro, o dinheiro não vai, né? Vamos supor. Basicamente é isso. Como é que você, uma grande marca, Gavan, se associa hoje ao Botafogo com esse contexto? Você não vai, né? Ou vai esperar. Entendeu? Sim. E do lado do torcedor não há muito mais o que fazer do que torcer. Torcer para que essa briga se resolva e para que o investimento que já deu tanto resultado, né? Sim. Nesses poucos anos de SAF no Botafogo, o Botafogo está concorrendo a Clube do Ano na Bola de Ouro. Pois é. Né? Por ter sido campeão brasileiro e da Libertadores. Ou seja, o resultado esportivo veio, né? Mas hoje é uma situação de briga entre Textor e Eagle que não passa segurança para o Botafogo, né? E aí a associação, como o Renan está explicando, a associação está se posicionando, está se colocando do lado do Textor. Será que vai ser o lado vencedor? Esse não é um ponto vai? importante, Barreto, porque o projeto esportivo, ele é bem feito. Por mais que ele tenha batido na trave em 2023 com duras decepções, a compra de jogadores é bem sucedida de uma maneira geral, claro que tem exceções. A prospecção de jogadores que estavam em mercados, né? Quer dizer, o dinheiro que o Botafogo tem girado no negócio futebol, com premiação, com venda de atleta, com troca de elenco, o projeto esportivo é competente. Mas funcionou assim com o Lyon sendo parte da equação, né? Agora é um momento de ruptura com o Lyon, então vai necessariamente passar a funcionar de outra forma. Sim. Né? Enfim. Sim. Contextualizando, as equipes que se tornaram SAFs, assim, e que montaram os super times, o custo disso hoje é muito alto, né? Muito alto. Então, por exemplo, o Atlético Mineiro, né? Que até pouco tempo, até acho que semana passada, estava com sérios problemas, né, de pagar, de cumprir suas obrigações salariais com o elenco. Então, assim, quando você faz a conta, assim, para nós, simples mortais aqui, quando você faz a conta e vê os números, por exemplo, da equipe do Atlético ou de outros clubes, assim, são números altíssimos, astronômicos, eu diria, né, e do Botafogo ainda mais. Então, assim, é claro, claro, nesse mundo dos negócios, da Bolsa de Valores, como o Erlan falou, assim, os acionistas, as pessoas, os investidores querem resultados. Se não mostrar resultado, o negócio fica difícil, né? Ninguém, não sei que tempo, qual a tolerância para acontecer do investidor, cada investidor tem um perfil, eu espero tanto para ter o investimento recuperado e com lucro, né? Mas, de fato, assim, do jeito como estava, e a crise do Lyon, inclusive, né? Acho que acarretou nesse momento que a gente está vendo, o Botafogo está aí sozinho agora. Ô, Rilan, diga. Não, trazer informação. Pode fazer a pergunta, porque eu posso talvez colocar a informação junto. Porque sempre surge também essa questão de... Eu me lembro quando... O caso do Vasco é diferente, tá? Não estou querendo botar os dois na mesma cesta, mas assim, quando o Vasco entrou em disputa, né? O Vasco, a associação, entrou em disputa com a 777, ficou aquela dúvida. Mas aí como é que o clube é administrado? Né? Como é que contrata? Como é que vende? O Botafogo está anunciando a permanência do John, né? Ele até, o goleiro fez até uma postagem aí dizendo que está em casa e tal. A torcida fez alguns protestos contra ele por ele ter anunciado que queria sair, agora está, né, nesse processo aí de fazer as pazes. E tem agora o interesse anunciado no Cris Ramos, um atacante espanhol do Cádiz. A administração sofre algum impacto imediato ou tudo isso aí continua normalmente? O jogador que fica, o jogador que pode chegar, eventualmente algum que vai sair, tudo continua sob controle? Uma boa questão, porque o que a atual Eagle, né, a Eagle da Ares, que não é mais a Eagle do Textor, o que eles alegam é que a Botafogo SAF não pode tomar nenhuma decisão dessas ordens sem a anuência do Christoph Malon, que é esse diretor agora da Bidco, né, que é esse braço financeiro da Eagle, que de certa forma controla os fluxos financeiros agora dentro dessa cadeia toda, né? Justamente, inclusive e justamente porque essas movimentações todas nunca foram muito bem compreendidas por eles, né? Mais uma vez que agora a justiça congelou as ações da Eagle e meio que garante ali essa autonomia administrativa do Botafogo SAF, é possível que esses negócios possam ser feitos. Do ponto de vista esportivo, né, e de lidar com os jogadores,
Eu acho que é uma situação muito parecida com crises políticas que a gente vê em clubes associativos a todo instante, né? O Corinthians, por exemplo. Você consegue blindar o futebol do que acontece ali nos bastidores, na seara política, eu acho que não tem problema algum. Né? Isso é possível, o jogador não quer se meter também em questões políticas do clube. Ele quer receber o salário dele, ele quer ter boas condições de trabalho, entrar em campo e ganhar jogo. Né? Eu acho que o Botafogo pode conseguir, né, blindar o seu futebol em si, manter as promessas dos jogadores, manter os salários em dias e conseguir os resultados esportivos. Né? E a parte do torcedor, como o Vilani falou, né? Torcer pelo time e ao mesmo tempo torcer pela resolução rápida desse cenário todo. Né? Embora o que dá a sensação é que ainda é uma questão de garantir a manutenção do John Textor dentro de um cenário que isso parece pouco provável ou vai demorar muito para se pacificar. Afinal, a Eagle não vai gostar disso. Só uma última informação, o colapso da Eagle Football Holdings, né, enquanto rede de multiclubes, que já aconteceu, já é um fato, é o terceiro caso em pouquíssimo tempo de redes multiclubes da Flórida, né, localizado na Flórida, nos Estados Unidos, nesse tempo breve. Vocês lembram muito bem do Vasco 777 Partners, e no ano passado eu trouxe aqui no Redação, até escrevi um texto sobre isso, sobre o Pacific Media Group. Os cenários são casos distintos, tudo bem, mas cenários muito parecidos. Né? A estrutura de rede, ela colapsa e todos os clubes vêm abaixo em conjunto. Cenas dos próximos capítulos agora, Barreto. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.